Ubajara é um município do estado do Ceará, lugar lindo por natureza e cheio de mitos e lendas que fascinam quem chega por lá. O próprio nome do município carrega uma das lendas mais conhecidas da região, que é do cacique chamado Ubajara, do qual partiu do litoral de Canoa e chegou até a mesorregião noroeste do estado. Ao chegar no local, se instalou em uma gruta, mas no fundo dela dizem que existia uma mulher belíssima, possuidora de poderes sobrenaturais. O cacique foi seduzido pela tal mulher e ali da gruta ele não conseguia mais sair. Encantado com a beleza da moça, onde morou anos e anos, a gruta passou a ser conhecida por Ubajara, assim como o município recebe o mesmo nome, onde Ubá significa canoa e Iara, senhor, formando assim o nome dono de canoas. O território de Ubajara era habitado primitivamente pelos indígenas tabajaras. Os primeiros portugueses que chegaram ao local foi por volta de 1604, em uma expedição para expulsar os franceses que escondiam-se entre os indígenas da Serra de Ibiapaba, tendo como líder Pero Coelho de Souza. Porém, entre os anos de 1840 e 1860, outras famílias portuguesas se estabeleceram no território, atraídos pela fertilidade da terra e o clima que varia entre tropical quente semiárido brando na porção oeste, a tropical quente subúmido no centro e tropical quente úmido na região mais elevada, onde está situada a sede municipal e que possui o período chuvoso de janeiro a maio, além, é claro, da bela vegetação da Caatinga e da Mata Atlântica. Os turistas são atraídos também pelo Santuário Mãe Rainha e o Parque Nacional de Ubajara, um dos mais charmosos parques nacionais do Brasil, onde se encontra a Gruta de Ubajara, que é acessível por meio de teleférico ou por trilha natural margeando um riacho. Esse município é considerado a joia da coroa, mas foi exatamente em Sítio Motinga, comunidade mais conhecida como Caiçara, que nasceu o seu José Alves de Araújo, mais conhecido como seu Zé Miguel, fundador de uma linda história. Foi uma criança esforçada, demonstrava habilidade no plantio. Aos 9 anos de idade já ajudava o pai dele, que era chamado Miguel Eduardo de Araújo, que trabalhava na agricultura. Família humilde, mas que por tradição sempre lideram com a agricultura. José Miguel cresceu sendo um homem forte, bonito e muito respeitoso. Aos seus 26 anos, conheceu Joana Alves de Araújo, mais conhecida aí como Dona Nida. Apaixonados, se casaram e deram continuidade ao trabalho na agricultura. Ambos possuem 9 filhos, sendo 6 homens e 3 mulheres, dentre eles a Eliane, a Roselene, a Vanderlene, o Evandro, o Edgar, o Gevan, o Roberto, aí conhecido como o Beto, e o Vanderlei, carinhosamente chamado de tio Tônio Miguel, e o Carlos, apelidado aí de Carlim. Em meio a tanta dificuldade para vencer na vida, seu Zé Miguel, em 1979, deu início às atividades em um engenho que, sem dúvidas, hoje é referência na região. Seu Zé Miguel e a Dona Nida educaram muito bem esses filhos. Colocaram eles na escola para aprenderem a ler e a escrever, que, por sua vez, dividiam seu tempo de aula ao serviço no engenho. Todos ali precisavam trabalhar. Inclusive, até hoje, alguns irmãos e seus filhos trabalham juntos tocando o negócio, que é o engenho, que leva aí o nome Engenho do Beto. E que engenho, minha gente! Tudo com muito capricho. Eles fabricam coisas deliciosas. O pessoal lá trabalha bem feliz, conquistando cada vez mais clientes. O engenho já é um sucesso e uma realização familiar. A história dessa família, ela é literalmente emocionante. Mas a alegria mesmo para o seu Zé Miguel e para a Dona Nida é ver a família toda reunida, e isso não tem preço.
E essa família, minha gente, eles se reúnem nas datas comemorativas, todos aqueles 9 filhos juntos com os filhos, e daí pronto. É aquela gentarada alegre que nos emociona só de ver. O seu Zé Miguel, com orgulho, observa seus descendentes ouvindo música tradicional, comendo e dividindo comida boa. Além disso, eles fazem muitas brincadeiras que remetem à infância. Resumindo, os filhos encaminhados em seus empregos, cada qual com sua família, os netos prósperos, uma família admirável em toda a região que os conhece muito bem por serem pessoas trabalhadoras, honestas e boa gente. Mas o que ninguém esperava é que essa família seria devastada pela violenta morte de Mateus Araújo. Este também trabalhava no engenho, neto do seu Zé Miguel, que aos 86 anos vive em luto e abalado por ter, de um lado, um neto morto e, por outro lado, um outro neto preso, suspeito de ter matado o próprio irmão. Conheça agora o caso de Mateus Araújo, covardemente assassinado, e a suspeita do crime é o seu próprio irmão. Como dizem por aí, parece até a história bíblica de Caim e Abel. Olá, minhas deusas e deuses do Olimpo! Eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a Cris Nunes e sejam todos muito bem-vindos ao canal Doc Criminal. Peço para vocês já no início do vídeo que nos deixem aquele like, porque assim o YouTube entrega para muito mais pessoas o nosso conteúdo aqui dentro da plataforma. Também te convido, se caso tu não é inscrito, se inscreva no nosso canal e entre para esta comunidade maravilhosa. Por aqui, nós temos os melhores inscritos e os melhores comentários. Ative o sininho de notificação e fique por dentro de tudo que rola por aqui. E esse caso de hoje ele é uma indicação de uma queridíssima aqui da comunidade, que mora no estado maravilhoso do Ceará, e que se sensibilizou com o caso do Mateus Araújo. E, infelizmente, pessoal, é algo muito emblemático para essa família que está dividida. E vocês vão entender isso ao longo do caso. Mas o fato é que precisamos nos unir para pedir justiça pelo Mateus, porque ele não está aqui mais para se defender. Existe uma mãe que chora, uma irmã, um pai, uma família toda abalada. Por isso eu peço que vocês marquem justiça por Mateus Araújo. Também suplico a ajuda de vocês aí, né, que tem acompanhado youtubers muito grandes, e vocês podem estar pedindo esse caso por lá também, né? Assim o caso fica conhecido e quem sabe a justiça ocorra. Logo, peço que marquem aqui embaixo o hashtag Justiça por Mateus Araújo. Nos sigam nas redes sociais, que por lá iremos estar colocando também materiais que vocês podem estar compartilhando. Portanto, conto com a ajuda de vocês e agora sim, dado todos os recados da missa, vamos para o caso. E o que acontece, pessoal, é o seguinte. Um dos filhos do seu Zé Miguel e da dona Nida, chamado Evandro, quando ele ainda era muito novo, aí aos 17 anos, ele conheceu uma guria que também, assim como ele, era muito nova. Os dois, eles ficaram algumas vezes, eles não tinham compromisso sério, eles não namoravam nem nada, eles só ficavam. Uma vez, lá outra. Mas uma dessas vezes, ela acabou engravidando. E o que gerou um grande problema, por quê? Porque o Evandro não tinha sentimento pela guria e o relacionamento deles não vingou. O Evandro, ele não queria dar seguimento aos encontros, mas explicou a ela a situação dos dois,
depois que não era o que ele queria, porém ele assumiria o filho, se fazendo presente na vida da criança, bem como arcaria com as despesas. E essa moça, por sua vez, ela deu continuidade à gestação até que nasceu o Samuel, uma criança forte, linda e saudável. Enquanto isso, próximo à casa dos pais de Evandro, morava num sítio uma moça muito bonita, amável, querida, chamada aí Fernanda, que tinha 15 anos. Essa ganhou o coração de Evandro, que por sua vez tinha muitos sentimentos por ela. Os dois se aproximavam mais e mais, passaram a desenvolver um romance. E ambos apaixonados se davam muito bem, sempre felizes, até que a Fernanda, ela acaba engravidando e o casal teve o primeiro filho, este chamado Mateus, que nasceu no dia 28 de novembro de 2002. O casal, ele foi trabalhando muito. O Evandro, ele seguiu os passos do seu Zé Miguel, dando continuidade ao trabalho no engenho, junto com alguns outros irmãos. O casal adquiriu casa própria, que inclusive fica bem pertinho da residência dos pais dele. Mas, para surpresa do destino, o irmão de Evandro acaba se envolvendo, sabe com quem? Com aquela moça que havia engravidado do Evandro. Portanto, fica assim. Essa moça, que é a mãe do Samuel, se casa com o tio do Samuel. Este, além de tio, né, tem o Samuel aí como enteado, ou seja, o primeiro filho do Evandro. Esse novo casal se casa também e acaba adquirindo uma propriedade exatamente do lado da casa do Evandro e da Fernanda, que posteriormente tem uma filha, que é a coisa mais linda, uma boneca chamada Mikawane, muito inteligente, com uma excelência de desenvoltura, mas o fato é que esses dois irmãos, Evandro e o outro irmão, eram vizinhos, são vizinhos, né, de extrema. Eles moram um do ladinho do outro. Esses dois casais, pessoal, eles se davam bem, tá? Esses irmãos se davam muito bem, o Evandro com o irmão. Então, é uma família que era muito unida. O Evandro, ele sempre foi um pai presente na vida dos filhos, tanto do Samuel, quanto da Mikawane, como do próprio Mateus. Se trata de um pai carinhoso, atencioso e prestativo. O Mateus, ele sempre foi um guri muito ativo, gostava de brincar na rua, participar de brincadeiras com os amiguinhos, mas era um guri arteiro, né, como a maioria das crianças. Os irmãos aí, Samuel e Mateus, cresceram juntos, eles brincavam juntos e tudo ocorria normalmente. Na adolescência, Mateus já trabalhava com a família, até agora, na fase adulta, nunca deu trabalho para os pais, conforme ele ia crescendo, se tornava mais responsável, mais maduro. E o Evandro, o pai desses dois guris, ele ensinava, né, sempre o que era certo e o que era errado. Ele não passava a mão na cabeça dos filhos, ensinou todos eles a trabalhar, a ter seu próprio dinheiro, para dar valor até ao que eles ganhavam. Eles aprenderam que nada cai do céu. Tanto que ele ensinou o próprio Mateus, desde novinho, ajudar ele aí, né, no engenho, trabalhando na moagem de cana, na produção de tijolo de mamão. O guri possuía também, já muito novo, uma quantidade significativa aí de criação de porcos, do qual ele se dedicava ainda nos finais de semana no abate desses animais para a venda de carne na região, onde ele atendia e fidelizava vários clientes pela excelente qualidade de carne. Muito trabalhador, o Mateus, ele não brincava em serviço, era de segunda a segunda com a mão na massa, minha gente. O guri trabalhava demais mesmo. Não tem quem diga ao contrário disso. Mas o pessoal da comunidade gostava muito dele. Simples, ele falava com todo mundo, brincava com um e outro. Era novo de idade, mas adorava aí o pessoal mais velho. Um guri muito dado, de muito bom coração e de uma alegria contagiante. Falar do Mateus, para quem mora na região, é isso que remete, tá? É muita alegria e um guri que costumava tirar o que era dele para dar para o outro. O que era dele não era dele. O Mateus, já na fase adulta, ele firmou um relacionamento com uma moça, também moradora da localidade, com quem ele possui um filho. Uma criança linda, saudável e amada.
Mateus era um pai presente, gostava de ficar brincando com o filho, como se voltasse à infância. O casal morava na comunidade junto com os demais familiares, tá, pessoal? Nessa comunidade mora a família toda praticamente. Em meio à dedicação da família e trabalho, o Mateus ele fazia questão de se dedicar também aos amigos e principalmente ao irmão Samuel, que frequentemente um ia na casa do outro. Os dois viviam para cima e para baixo juntos. Segundo a declaração de uma familiar em vídeo de uma página jornalística, embora os dois fossem muito além de irmãos, eles eram amigos. E o Samuel queria tudo o que era do Mateus. Como se ele sentisse ou nutrisse um sentimento de inveja. Mas para deixar claro aqui que o Samuel nunca foi deixado de lado pelo pai. Sempre foi tratado igual. E também ele tinha as coisas dele tanto quanto o Mateus. A única coisa que o Samuel não tinha era esposa e filhos, o resto era a mesma coisa. Os irmãos juntos tiravam um tempo, tá, de lazer para ficar aí um com o outro. O Mateus, nas quartas e sextas-feiras, depois do trabalho exaustivo, ele se dedicava ao futebol, se fazendo presente aí na areninha, onde possui holofotes para que os jogos ocorram no período da noite. E no local, alguns amigos se reuniam, né, para participar do jogo, e entre eles o tio Carlos, o tio Calim, mais alguns primos deles, junto, é claro, do irmão Samuel. Mas no dia 28 de abril de 2023, que caiu numa sexta-feira, o Mateus ele acordou cedo, ele foi trabalhar. E depois do trabalho, minha gente, à noite havia aí o compromisso do futebol, onde toda a galera se reuniu. Eles jogaram futebol. Por volta das 8h40, se encerrou o esporte. O tio Carlinhos foi para casa dele, como de costume, porque ele mora muito próximo à areninha, só que fica um pouco mais para cima do local. Enquanto os dois sobrinhos aí, né, o Samuel e o Mateus, eles se direcionaram para casa juntos, onde o Mateus dirigia a sua moto e levava o Samuel na garupa. Mas no caminho de casa, eles pegaram uma outra estrada que não era de costume, mas que também dava, né, ao trajeto aí da casa deles. Quase chegando em suas residências na localidade do sítio Caiçara, segundo conta o Samuel, em determinado ponto da estrada praticamente deserta, os dois foram abordados por 3 homens vestidos com roupas pretas, semelhante a roupas de policiais. Logo, Samuel desceu da moto e Mateus continuou em frente em torno de 1 metro de distância. E um desses homens deu o primeiro disparo contra o rosto do irmão. Isso é o que o Samuel diz, que ao perceber o primeiro disparo, ele saiu correndo pela estrada em zigue-zague, correndo até certo ponto que conseguisse ir embora caminhando. Caminhando, andando. Isso mesmo, algo surreal. Os homens param eles, ele desce da moto, o irmão anda um pouquinho, recebe o disparo, ele sai correndo, até que vai andando para casa. Simplesmente assim, os homens deixaram ele partir. Esses 3 homens que ali estavam não correm atrás dele nem nada, bem como não disparam nenhum tiro contra ele. Somente contra Mateus, que ao todo aí levou 6 disparos de arma de fogo. Enquanto isso, se espalhou notícias entre populares que diziam terem ouvido os 6 disparos de arma de fogo. Os familiares de Mateus e Samuel, vendo que os guris não chegavam em casa, começaram a enviar mensagem e ligar via WhatsApp, mas as mensagens não chegavam para nenhum dos dois. Assim que Samuel chegou em casa, não contou nada sobre o ocorrido. Ele não alarmou ninguém, simplesmente foi tomar banho. O que é, sim, bem estranho. Porém, nada de Mateus chegar, obviamente, a família começou a surtar. Foi quando o Samuel, muito nervoso, acabou relatando o que eu contei já anteriormente para vocês. Mas quando os familiares questionaram Samuel sobre o porquê eles haviam pego aquele caminho,
O guri se complicou todo e contou várias versões diferentes. Entre uma delas foi de que Mateus teria ido até o local porque queria entregar alguma coisa para aqueles homens. O nervosismo da família tomava conta a cada segundo que passava e a cada frase que o Samuel dizia. Rapidamente, alguns populares, acompanhados dos familiares, se reuniram e foram até o caminho com esperanças de encontrar Mateus com vida. Até que acabaram encontrando aí o Mateus caído junto com a sua moto. Uma das pernas dele estava por cima do banco da motocicleta e, infelizmente, sem vida. O pânico e desespero tomou conta de todos. A polícia foi acionada, da qual instantaneamente foi atender a ocorrência, bem como a perícia forense se fez presente no local. Logo, se iniciou o trabalho de diligências no intuito de executar a prisão dos envolvidos. O corpo de Mateus foi encaminhado ao IML de Sobral para os procedimentos legais. Depois, o corpo foi liberado para que ocorresse o velório. E, minha gente, foi assim um total desespero, aquela família toda naquela situação. Ninguém acreditava naquilo tudo, que parecia até mentira. Fizeram homenagens para aquele que era tão brincalhão. A comunidade, região se fez presente. Eu nunca vi tanta gente num velório como foi desse guri. No dia 29, ocorreu na igreja uma homenagem com fotos, permitindo com que Mateus fosse lembrado através das palavras, da música, das fotos e vídeos. Depois, o corpo ele foi encaminhado até o cemitério de São José. Atrás do carro funerário haviam várias motos, seguidos de carros e mais carros. O cemitério lotou, os amigos e familiares ali se despediam daquele que tão generoso era. Ali se ia um filho, um neto, um marido, um pai, um primo, um grande amigo de todos. O choro não se conseguia conter, pois a vida de cada um nunca mais seria a mesma. E Samuel, será que se fez presente? Vocês podem se questionar. E eu posso dizer para vocês que sim. Bom, ele foi tanto no velório como no enterro, mas a reação desse guri não era normal, segundo quem estava presente. Logo, se achava estranho o comportamento dele, já que os dois não se desgrudavam por nada. E nos dias seguintes, conforme um comentário de um post na rede, uma pessoa afirma que Samuel ele começou a levantar calúnias a respeito de Mateus na rua. Segundo essa pessoa, diz que possui provas quanto a isso. Uma outra coisa também divulgada na mídia regional é que, estranhamente, Samuel buscou advogados de defesa. Isso mesmo, advogados para ele. E isso acontece mesmo sem ele ter sido nem sequer ainda até aquele período investigado ou mesmo dado como suspeito. A família passou a ficar cada vez mais preocupada e, ao mesmo tempo, desconfiada disso tudo. As contas não batiam. O caminho que tomaram, a história contada por Samuel, como alvejaram Mateus, e Samuel saiu ileso do local. Por que ele não contou nada assim que chegou? Até hoje, isso é um grande mistério. Até porque não é nada normal uma atitude como essa. A polícia precisava compreender todo o ocorrido e só havia uma testemunha, o próprio Samuel, que por sua vez queria insinuar que se tratava de mais uma morte do Tribunal do Crime. O que naquela região, muitos jovens acabam perdendo a sua vida dessa maneira muito triste. E que Mateus seria mais um desses. Mas com toda a investigação feita, a polícia ouviu diversas pessoas e nenhum sinal de que houve a existência dos tais 3 homens, incluindo essa tal abordagem. Que sufoco, né, minha gente? Por outro lado, sabiam também que os irmãos Samuel e Mateus não tiveram nenhum atrito. Os dois se davam bem, o que poderia ter ocorrido. Mas as autoridades chegaram à conclusão de que só poderia ter sido Samuel o responsável, descartando qualquer hipótese de que fosse outra pessoa sem ser ele. E foi depois de 45 dias de investigação, a cargo da Delegacia Municipal de Ubajara, que por bem prendeu Samuel como suspeito já
que todas as provas apontam contra ele. A possibilidade de Mateus ter sido morto pelo tribunal do crime é balela. O inquérito policial constatou que o irmão de Mateus, o Samuel, mediante prévio ajuste, com vontade, livre e consciente, utilizando-se de uma arma de fogo mediante motivo torpe, inveja, meio cruel, a traição e recurso que tornou impossível a defesa de Mateus, ceifou com a vida do próprio irmão, Mateus Silva Araújo. Portanto, Samuel está preso como suspeita do crime que ceifou com a vida do irmão Mateus. O julgamento estava marcado para o final de 2024. Porém, por conta da ausência de um dos advogados de defesa, o julgamento ele foi adiado. A situação gerou indignação e atrasou ainda mais o andamento do processo, ficando assim o julgamento marcado para 2025. Ocorreria o julgamento, no caso, na terça-feira do dia 28 de janeiro de 2025, mas devido ao número insuficiente de jurados aptos a julgar, impossibilitando a formação do conselho de sentença, o júri novamente foi adiado, o que resultou em decepção e revolta da população que quer justiça deste caso tão emblemático. Diante disso, tem uma nova data para o julgamento que foi agendada para o dia 10 de março de 2025. Logo irá ocorrer, esperamos que ocorra, esse julgamento. Além dos familiares, os amigos e apoiadores de Mateus, expressam-se com frequência nas redes sociais e em atos públicos e desejo de que o julgamento seja concluído com celeridade e transparência. Mas a equipe de defesa de Samuel garante que o cliente é inocente e que não tem sequer uma prova concreta de que o tal é culpado pelo crime. Chegaram a lançar uma nota que diz: esclarecemos que estamos na defesa de José Samuel Silva de Araújo, acusado do referido crime. Vale dizer que Samuel, assim como toda pessoa dentro de um processo penal, é inocente até que se prove o contrário. Ou melhor, até que exista uma sentença condenatória transitada em julgado, o que não é o caso, pois o processo agora que iniciou, não existindo nada até o presente momento que confirme ser ele o autor do fato. Alertaram, inclusive, que referidos comentários de pessoas apontando Samuel como autor deste crime poderão configurar os crimes de calúnia e difamação. Tá, pessoal? Então não dá para comentar nada. Foi quase que um cala-boca Magda, pois os sites de notícias, ninguém mais se atreve a falar que o Samuel é culpado do crime. Os advogados de defesa alegaram também que possuem plena confiança na justiça e a mais firme convicção de que irão reverter toda essa situação que julga Samuel como autor deste delito. Como vocês sabem, o Samuel e Mateus eram irmãos por parte de pai. E diante desse infeliz ocorrido, a família está dividida. Por um lado, os pais e familiares de Mateus, que mantêm o compromisso com a luta por justiça. Em nota, os familiares declararam que, apesar dos contratempos, permanecem firmes na certeza de que a verdade será reconhecida e o responsável responsabilizado. Estamos aqui e vamos expressar um pouco da nossa saudade pelo Mateus. Para nós os dias não passam, as horas permanecem e assim, cada dia que passa, a saudade do nosso filho aumenta mais. É uma dor imensurável. É difícil até de explicar, né? Você chega uma data comemorativa, que ele completa ano, e a gente fica se perguntando, cadê? Porque ainda hoje, na minha cabeça, eu tenho certeza que não só na minha, é como que ele tenha ido viajar. Só que depois a gente chega à realidade na cabeça da gente. Que viagem é essa, né? Que sabemos que ele não volta nunca mais. E é muito triste você
acordar, né? Sem a presença de um filho, né? Que você sabe que ele não está mais aqui entre nós. Tudo na vida não tem mais sentido como antes. Hoje eu penso assim, para mim, muitas vezes eu acredito que nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter aquela pessoa por perto. Minha gente, não é fácil. Não é fácil. Eu não acredito que ainda existe alguém, né, que é capaz de colocar o nosso próprio sentimento, como é que eu posso dizer? Na rua. Eu acho que é uma pessoa que pensa assim, porque eu já até assim já soube que tem gente que compara como uma tragédia. Não foi tragédia, foi a maldade do próprio irmão. Porque isso, na nossa cabeça, é inaceitável, minha gente. Uma mãe nunca quer enterrar seu filho primeiro do que os pais. O pai nunca quer enterrar o seu filho primeiro do que ele, né? Mas, assim, com Deus, tudo fica mais fácil. Se você não se fortalecer na fé no Senhor, eu acho que você não sobrevive. Lembrando que em meio a tudo isso tem o seu Zé Miguel, a dona Nida. E esses dois, gente, é uma piedade. Quando é comentado com eles sobre o assunto, eles chegam a passar mal. Eles já foram até mesmo socorridos e levados ao hospital. Além disso, seu Zé Miguel tem 2 irmãs de idade que moram do lado da casa dele. As 2 eram tão grudadas em Samuel, bem como com Mateus, mas elas sabem do falecimento do Mateus. Choram por falta dele. Mas elas se questionam, cadê o Samuel? Onde é que está o Samuel que não veio mais aqui? E aí a família, para preservar a saúde dessas 2 senhoras, eles dizem, olha, ele está viajando. Né? E aí ele está viajando e o Samuel nunca chega também. Eu imagino só como é que essa família se sente nesse momento, até porque eles eram muito, muito unidos. Mas peço para vocês que ajudem eles a ter a justiça por Mateus. Essa família clama por isso. Eles não têm mais sossego, eles não têm paz. Perder um filho já é uma dor sem fim. Agora, saber que um filho matou o outro, ninguém queira estar na pele desses pais. E o que revolta a família é que, além do próprio irmão fazer tamanha crueldade, até então, né, suspeito do caso, ele assistiu todo o sofrimento da família, deixando claro mais uma vez que Samuel é suspeito do crime. Caso ele seja julgado e condenado como autor do crime, aí sim, aí a gente vai poder concluir que esse guri é uma pessoa de coração frio, que tem um coração de pedra, de gelo do Alasca. Até porque tirar a vida do próprio irmão é sinal de uma maldade extrema. A maldade tomou conta do coração dele. Mas o que se sabe, de fato, é que todos os sonhos do Mateus foram interrompidos. Ele deixou um filho órfão, além, é claro, da falta do guri na família, o sentimento de luto, que nunca mais essa família vai ter consolo. Esse pai agora tem um filho preso e o outro filho morto, porque um tirou a vida do outro. Vocês estão entendendo? O Mateus tinha tudo para viver, o guri novinho. Essa família espera e precisa que a justiça seja feita, para que eles tenham um descanso desse caso, que atormenta eles todos os dias. Por isso, eu peço mais uma vez que vocês ajudem eles, pedindo justiça por Mateus Araújo. Peçam esse caso em outros canais que vocês conhecem. Os youtubers que vocês assistem podem sim estar ajudando a este caso ter mais visibilidade. A população precisa ter conhecimento do caso e quanto mais visibilidade, melhor. Então, é a hora de pegar firme juntos. Vamos nos sensibilizar com essa família que ficou totalmente desequilibrada, pois enquanto um faz visita ao cemitério, o outro vai visitar o outro guri na prisão. Bom, eu deixo aqui para vocês uma homenagem que a gente fez para o Mateus e espero que essa energia de amor
atinja os céus. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e que o universo nos abençoe, bem como abençoe toda a família de Mateus Araújo e que a justiça seja feita.